Olá, pessoal. Estamos começando mais um Google Day, agora com a oportunidade do Igor fazer um overview, né, uma visão geral aqui das ferramentas do Google. Obrigado aí pela participação de vocês e espero que vocês está sendo gravado o material e assim como os outros, né, possam compartilhar, serem multiplicadores aí deste conhecimento. Muito obrigado. Olá, Igor. Beleza. Valeu, Bruno. Obrigado. Pessoal, bom dia para quem está acompanhando aí a transmissão, tá? Desse Google Day. Como o Bruno disse, hoje a intenção é realmente fazer uma demonstração, tá? De toda a ferramenta do Google, né? Passando aí por basicamente todas as ferramentas, né? E boas práticas de cada uma, né? Então, dar uma demonstraçãozinha ali de cada ferramenta, falar um pouquinho sobre elas, né? Sobre o que cada uma delas faz, tá? E aí eu vou seguindo aqui minha apresentação para ir, né? Correndo aí no decorrer do nosso tempo, tá? Pois bem, primeira coisa que eu quero passar para vocês é sobre o perfil do Google Chrome, tá bom? Então, o Google Chrome, ele te permite criar diversos perfis, tá bom, de uso. É muito comum que a gente faça essa criação de perfis quando a gente tem diversas contas do Google, né? E não é diferente no caso da gente ter aqui uma conta do Workspace, tá? Então, em uma conta do Workspace, o que acontece com o perfil do Chrome, né? Ele funciona exatamente como perfil pessoal, tá? Então, o que você vai fazer? Você baixa, né? Instala aí o seu Google Chrome. Uma vez que você tiver feito essa instalação, né? Vai aparecer ali aquela tela de você fazer login, né? E é justamente aquela tela de fazer login, né? Que é a tela do perfil. Quando você faz o login lá no Google Chrome, você está criando um perfil, né? Dentro ali do Google Chrome, ok? Como que a gente vai fazer isso então? Primeiramente, clica aqui no íconezinho da sua foto, tá? Você vai ver aqui que no meu caso eu já tenho diversos perfis, tá? Se você já utiliza a conta do Workspace e você quiser utilizar o seu perfil pessoal, o caminho é o mesmo, tá bom? Da mesma forma que se você já estiver usando o seu perfil pessoal e você quiser adicionar aqui uma conta do Workspace, é o mesmo caminho, ok? Você vai clicar aqui nesse botãozinho de mais, em adicionar, certo? Depois de clicar no íconezinho da sua foto. Após clicar aqui em adicionar, é aberta para você uma outra interface, né? Com já a tela de login, certo? E aí você clica ali, né, para fazer o login, para iniciar um novo login, né? E utiliza ali o e-mail e senha da sua conta do Google, tá? Aí tanto o pessoal quanto o corporativo, ok? Feito isso, o que vai acontecer? Ele vai abrir aqui uma seção do Google Chrome, tá? E tudo que você estiver utilizando nessa seção vai ficar salvo dentro do seu navegador. Então, não importa se você, por exemplo, trocar de computador, ou então, de repente, utilizar dois computadores, né? De repente, você trabalha aí no modelo híbrido, né? Um pouco no escritório, um pouco de casa. Ele sempre vai estar salvo ali naquela seção do Chrome que você abriu, né? Naquele navegador que você abriu. Ele sempre salva aquilo que você está usando, né? Os seus favoritos, as suas senhas, as coisas que você salva aí, né, nas pastas do Chrome, eles ficam salvos aí, né, em todo o navegador que você tiver logado com a sua conta do Google, tá? Então esse aí é o primeiro passo que a gente tem que fazer, né, para poder utilizar aí de forma plena o Workspace, tá? Bom, próximo passo que eu vou fazer aqui é acessar o Gmail, tá? Que é a nossa ferramenta aí de mensageria, certo? Então eu vou começar pelo Gmail, que é provavelmente aí a ferramenta que você vai estar utilizando na maior parte do tempo, né? A ferramenta que você vai estar sempre acessando, né, e utilizando, ok? Como que a gente faz isso? Você pode clicar nesse botãozinho, né, nesse íconezinho de 9 aplicativos ao lado da sua foto, uma vez que você tiver feito o login, tá? Então você clica aqui e você vai ver aqui o ícone do Gmail. Como também você pode utilizar a própria URL, tá? mail.google.com. Inclusive, já falando sobre a URL, isso aqui é um padrão, tá? De todas as ferramentas do Google. Todas elas vão ser o nome da ferramenta do Google, né? .google.com. Então, por exemplo, no caso do Gmail, é mail.google.com. No caso do Drive, é drive.google.com. E assim sucessivamente, tá? Então dá para você utilizar também a URL nesse sentido. Mas para ficar mais prático aqui, eu vou acessar, né, por aqui, pelo menuzinho de ferramentas, certo? Então vou abrir aqui o meu Gmail. E aqui a gente vai ter, né, a nossa interface padrão aí, né, do Gmail, ok? Aqui dentro dessa interface é onde você provavelmente vai passar a maior parte do seu tempo, né? Onde você vai estar utilizando aí, né? Com a sua tela sempre vai estar aberta nessa tela do Gmail, tá? Então é por aqui que eu quero começar. O Gmail é a nossa ferramenta de e-mails, tá? Ele tem aqui basicamente todos os recursos que uma boa ferramenta de e-mail precisa ter, certo? Aqui no canto esquerdo você vê que tem um botãozinho escrever, né? Que seria para você fazer a escrita do e-mail. Pode clicar nesse lápis aqui, nesse botão escrever,
Ele abre para você aqui a escrita do seu e-mail, certo? Dentro dessa escrita, você consegue expandir ela clicando nessa setinha, né? Nessa setinha em diagonal aqui, que ele expande aqui o seu e-mail para uma tela cheia, né? Para você poder visualizar melhor aí o que você está escrevendo no seu e-mail, tá? E aqui a gente também vai ter algumas ferramentas interessantes, tá bom? Como, por exemplo, aqui na parte de baixo, a gente tem esse azinho aqui, que se chama opções de formatação, tá? Você pode clicar aqui e ir alternando aqui entre as opções de formatação, tá bom? Então a gente tem algumas aqui, como por exemplo, fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, né? E por aí vai. Então você consegue ir alternando aqui entre esses tipos de formatação da fonte, tá bom? Outras coisas interessantes que a gente tem no Gmail aqui na escrita. Você consegue programar um envio, tá bom? Clicando nessa setinha aqui. Dá para você deixar um e-mail programado aí para, de repente, não sei, ele ser entregue amanhã, ou daqui um tempo, ou hoje mais tarde, tá? Você clica aqui e ele vai começar a fazer a edição, né, do seu e-mail, né? Programação do seu e-mail. Deixa eu colocar aqui algumas coisinhas para eu poder programar, e aí fica mais fácil de vocês verem aí. Então, vou chamar de teste Google Day. Eu vou colocar, olá, esse é um Google Day. Eu vou clicar aqui em programar envio, e aí você vê que ele me deixa, né, programar para amanhã de manhã, essa tarde, segunda-feira de manhã, ou escolher uma data e hora, tá? E eu consigo selecionar aqui uma hora e uma data específica para que esse e-mail seja entregue nesse período que eu selecionei, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para ser entregue hoje às 18 horas, né? Ou seja, no final do dia. Eu posso fazer isso sem problema nenhum, né? Eu clico aqui em programar e ele já faz aqui essa programação. Outra coisa interessante que a gente vai ter aqui também no Gmail, né, é a possibilidade de você inserir arquivos diretamente do Google Drive, tá? Então, ao invés de você utilizar aí o anexo, né, que normalmente a gente utiliza aí no dia a dia, dá para você também inserir algum arquivo que você já tem no Drive, né? E fica até mais fácil de você gerenciar aqui os anexos que você está inserindo, porque já está tudo lá dentro do seu Drive, tá? É só você clicar aqui nesse iconezinho de inserir arquivos, tá? Que ele abre aqui o seu Google Drive e você consegue buscar, né, o arquivo que você quer inserir junto das suas pastas também, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, esse Jamboard, né, que é um quadro branco, para ele fazer a entrega desse material aqui, né? Bom, outra coisa interessante que a gente vai ter também é o modo confidencial, tá? O modo confidencial basicamente te deixa você fazer com que o e-mail tenha uma data de validade para a pessoa que está abrindo ele, né? Para a pessoa que está lendo esse e-mail poder abrir ele, tá? É esse iconezinho do cadeado, tá bom? O modo confidencial. Então você pode clicar aqui e ele abre para você essa outra telinha onde você consegue colocar uma data de expiração, né? Aí aqui é uma data padrão, tá? Dá para você colocar aqui, por exemplo, um dia, uma semana, um mês, 3 meses ou 5 anos, tá bom? E a pessoa que você enviou esse e-mail vai ter esse tempo aqui estimado, né? Esse tempo prévio aqui no modo confidencial para poder abrir esse e-mail. Uma vez que esse modo confidencial acontece, né? Que a data chega, a data limite chega aqui para ele, esse período limite chega, a pessoa não consegue mais abrir o e-mail, tá? Porque o modo confidencial está habilitado, certo? Uma última coisinha interessante que a gente tem aqui nessa escrita do Gmail é nesses 3 pontinhos, tá? Dentro aqui de mais opções. Aqui a gente tem, por exemplo, a solicitação de confirmação de leitura, tem aqui verificar a ortografia, possibilidade também de você colocar o seu e-mail já dentro de um marcador, uma vez que você envia, e os modelos também de e-mail, tá? Isso daqui é bem interessante, essa questão de modelos. O modelo, pessoal, é basicamente uma forma de você criar um template de e-mail, tá? Caso você não esteja vendo essa opçãozinha de modelo aí na escrita do seu e-mail, é porque você tem que habilitar lá nas configurações, tá? Daqui a pouquinho eu já mostro onde que a gente habilita, mas é bem interessante a utilização dele, tá? Basicamente você escreve o template que você quer fazer, né? Por exemplo, vamos supor que seja aí um template de Google Day, igual eu tô fazendo, né? Vamos supor que tenho que colocar aqui algumas coisas, né? Escrever algumas coisas aqui, outras coisas aqui, colocar uns tópicos, enfim. Preciso fazer a escrita, né, de um template falando sobre o Google Day. Eu posso vir aqui nos 3 pontinhos, clicar aqui em modelos, tá? E vir aqui em salvar rascunho como um novo modelo. Aí eu venho aqui e coloco o salvo como um novo modelo, né? Chamo esse template de Google Day mesmo.
que ele já vai salvar esse modelo dentro aqui dos meus modelos. Aí toda vez que eu quiser enviar um e-mail, né, falando sobre Google Day, eu posso voltar aqui nos meus modelos e aplicar o modelo que eu escrevi, tá? Como eu falei, você tem que habilitar isso lá nas configurações. Onde que a gente habilita? Você vem aqui em configurações, tá? Ver todas as configurações. E aí você vem aqui em avançado, certo? Dentro aqui da seção de avançado, você vai ter aqui os modelos. E aí é só você habilitar, caso ele não esteja habilitado, tá bom? Então também é um recurso bem interessante essa questão de modelos, né? Facilita bastante se você tem que sempre ficar enviando ali um tipo específico de e-mail, né? De forma recorrente. Evita você ter que ficar redigindo aí sempre o mesmo conteúdo, né? Aí você já deixa ali um template meio que pré-pronto, que já fica mais interessante aí para você, né, trabalhar aí os modelos no dia a dia, certo? Bom, próxima coisa que eu quero explicar sobre o Gmail é o modo de conversa, tá? Isso daqui é algo que é bem interessante dentro do Gmail também. O modo de conversa, pessoal, ele basicamente vai agrupar, tá, todas as mensagens que você enviar e receber dentro de um assunto, né? Então vamos supor que você está tendo uma conversa, né? Você está, enfim, trocando diversas mensagens aí com um destinatário específico sobre o mesmo assunto, né? Toda a interação que você fizer, toda a conversa que você tiver, ele sempre vai estar agrupado dentro de um assunto, tá? Tanto é que se você vê em alguns e-mails da sua caixa de entrada, você vai observar que ao lado do assunto dele vai ter aqui um númerozinho, né, em algumas delas. Esse número corresponde à quantidade de mensagens dentro do assunto, tá? Então, por exemplo, nesse aqui de baixo 30, né? E assim sucessivamente. Uns tem 10, outros tem 3, outros tem 1, né? Então, esse númerozinho representa a quantidade de mensagens, tá? E aí, como eu falei, toda interação que você tiver sobre um mesmo assunto, ele sempre vai estar agrupado. Eu vou demonstrar para vocês melhor com o e-mail que eu tenho enviado aqui, né? E aí acho que dá para vocês entenderem melhor como que funciona essa dinâmica. Deixa eu só localizar ele aqui. Aqui. Bom, então, esse aqui uma mensagem que eu enviei, tá? Eu chamei o assunto dessa mensagem de teste e treinamento. O que eu fiz aqui? Eu enviei uma mensagem, né? Falando: olá, esse é um teste. Da minha conta pessoal, né? Essa aqui é a minha conta de teste. Da minha conta pessoal, eu respondi: olá, tudo bem? Né? E eu fui seguindo. Aqui eu respondi, né, para a resposta que eu obtive e fui seguindo na troca de mensagens. Aí você pode perceber que mesmo eu estando na caixa de enviados, eu estou também visualizando aquilo que eu recebi, né? Justamente porque o modo de conversa está habilitado, né? E aí assim fica mais fácil de eu poder localizar as mensagens que eu quero, né, de repente encaminhar ou então visualizar novamente por conta do modo de conversa, tá? Aí você pode estar se perguntando, tá? Mas e se eu quiser enviar uma mensagem com um novo assunto, né? Ou então outra pessoa me mandar uma mensagem com o mesmo assunto, é, ele vai fazer esse agrupamento também? As mensagens vão ficar todas bagunçadas? Não fica, tá? O Gmail ele tem inteligência de máquina, ele tem inteligência artificial ali bem forte, então ele não vai confundir aí, né, o mesmo assunto para mensagens distintas, tá? Ele sempre vai deixar ali agrupado certinho, conversa por conversa, tá bom? E aí, se você precisar encaminhar, por exemplo, somente essa mensagem, né? Vamos supor que você precisa responder ou encaminhar a primeira mensagem que você enviou ou recebeu. Você tem aqui esses três pontinhos, tá? Aqui no mais. E aí você pode responder ou encaminhar, que ele sempre vai fazer, né, a resposta ou encaminhamento daquela mensagem. Se você quiser fazer de outra mensagem, você pode descer, que vai ter aqui também os três pontinhos para você responder e encaminhar. Se você precisar responder a última mensagem que você recebeu, você desce tudo e aí aqui vai ter o botão de responder, tá bom? Ou encaminhar. Então é tranquilo também você ter esse controle, né, do que você quer encaminhar e do que você quer responder, tá? Cada mensagem tem ali a possibilidade de você encaminhar ou responder elas de forma individual, tá bom? Aí você também deve estar se perguntando, tá? Mas eu não gosto desse modo de conversa, eu não consigo me adaptar, enfim, não quero utilizar esse modo de conversa. O Google deixa eu alterar isso? Deixa sim, tá? Você pode vir aqui nas configurações. Aqui na parte de baixo você vai ver é, essa opção conversa por e-mail, tá? Aí é só você desmarcar essa caixinha, né? Visualização de conversas, que o Gmail ele já desfaz desse modo de conversa e aí ele fica como
um sistema de e-mail qualquer aí, um Outlook, um Thunderbird, né? As mensagens vão ficar soltas. Aquilo que você enviou fica no enviado, aquilo que você recebeu fica na caixa de recebidos e não mais dentro de mensagens agrupadas por assunto, tá bom? Então é só você desmarcar essa caixinha. Bom, falando sobre e-mail, né? Aqui na lateral, vocês viram que quando eu acessei aqui minha caixa de enviados, eu expandi essa minha caixinha, tá? Isso daqui você também consegue fazer aí no seu Gmail. Se você quiser, você pode esconder ou expandir as caixas que você tem aqui na lateral, né? Do e-mail, chat, espaço e Meet. O do e-mail é sempre esse primeiro, tá? E aqui ao lado a gente vai ter as nossas caixas, né? Caixa de entrada, caixa de enviados, rascunho, que também é bem interessante, tá? Todo e-mail que você começa a redigir, ele vem para o rascunho, independente do tipo de mensagem que você está fazendo. Por exemplo, eu estava escrevendo uma mensagem sobre Google Day, né? E eu acabei que eu não disparei essa mensagem. Aí pode ver que ele fica aqui no meu rascunho e eu posso voltar a escrever, né? Sem problema nenhum. Isso daqui também é algo que ajuda bastante no Gmail, né? Enfim, sobre essas caixas aqui, eu não vou detalhar elas tanto, porque elas meio que são padrão aí, né? Todo tipo de e-mail vai ter essas caixas aqui, tá? O que eu quero detalhar para vocês aqui? Os marcadores, tá bom? Que é um assunto bastante importante dentro do Gmail. Os marcadores, eles vão funcionar exatamente como uma pasta, tá? Então você consegue criar um marcador aqui, né? E alocar mensagens dentro dele, né? Mover mensagens para um marcador. Como que a gente faz para criar marcadores aqui? Você clica nessa setinha de mais, tá? Desce aqui a sua barrinha do e-mail até aqui embaixo. Clica nessa setinha do mais. E aqui na parte de baixo você vai ver a opção de criar novo marcador, tá? Aí é só você clicar aqui no mais para criar um novo marcador, né? E você dá o nome para esse marcador. Eu vou chamar esse marcador de Google Day Mapa. Eu vou criar. Clicando em criar, o meu marcador ele sempre vem aqui para cima, tá? Deixa eu até esconder esse marcador aqui. Aí, certo? Então ele vem aqui para cima. Clicando nesse marcador, ele está vazio, porque eu ainda não fiz nada com ele, né? Não movi nada, nem marquei nenhuma mensagem, então ele realmente vai estar vazio. O que eu consigo fazer, né, com esse marcador? Eu posso clicar aqui nesses três pontinhos e aplicar uma cor para ele, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma cor diferenciada, só para eu ter uma identidade visual dentro desse marcador, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um azulzinho, né? Aí esse marcador ele vai ficar dentro dessa cor azul. Ou então posso escolher outra, posso vir aqui e colocar um amarelo, né? Enfim, posso vir aqui e fazer esse tipo de alteração sem problema nenhum. O ponto é, como eu falei, o marcador ele vai funcionar como uma pasta, né? Porém, não só como uma pasta. O marcador ele vai ter uma usabilidade dupla, tá? Ele vai ter uma funcionalidade dupla aqui dentro do seu Gmail. Você pode tanto, de fato, mover as mensagens para dentro dele, como também você pode marcar somente, né, as mensagens sem necessariamente mover ela para dentro do seu marcador, tá? E como que a gente faz essas duas ações? Bom, a ação de mover, você pode segurar aqui e marcar essas caixinhas, tá? Dentro de cada conversa de mensagem. Então eu posso vir aqui e começar a marcar elas. E simplesmente, depois de marcar, arrastar as mensagens para dentro do marcador dessa forma, tá? Aí eu solto e ele já fica aqui dentro do meu marcador. Outra forma de eu mover é eu, da mesma forma, selecionar, né, as mensagens que eu quero. Inclusive, se eu quiser selecionar todas as mensagens dessa página, eu posso clicar nessa caixa aqui, tá? Que ele faz toda a seleção. Seleciono aqui as mensagens que eu quero mover. E aí eu vou clicar nessa opçãozinha, mover para, tá? Como se fosse um iconezinho de pasta aqui. Clico nela e seleciono o marcador que eu acabei de criar, que é esse Google Day Mapa, né? E clico aqui dentro. E aí as minhas mensagens também são movidas, ou seja, elas saem da minha caixa de entrada e vão aqui para o meu marcador. E aí, se eu abrir meu marcador, essas mensagens, né, no caso eu movi 11 conversas aqui, elas vão estar aqui dentro, tá? E eu posso visitar elas aqui. Quando eu abro uma mensagem, você vê, né, que aqui no topo vai ter o marcador que eu criei, né, que é o Google Day Mapa, indicando que essa mensagem está localizada dentro desse marcador, né? Se eu quiser remover ela desse marcador, eu posso clicar nesse X e aí ela vai ser arquivada, né? Ela vai sair do meu marcador e também vai sair da minha caixa de entrada, tá? Pois bem, como eu falei, né, além de você poder mover dessa forma, dá para você somente marcar a mensagem sem necessariamente você retirar ela, tá, de dentro aqui da sua caixa de entrada. Como que a gente faz isso? É bem simples também. Você faz o mesmo processo, né? Marca as mensagens que você quer somente marcar. Vou marcar aqui algumas.
E você vai clicar agora, não nessa opçãozinha de mover, você vai clicar aqui em marcadores, tá? Clica aqui em marcadores e você seleciona aqui, né, o marcador que você criou, que é o Google Day Mapa aqui, né? Clica aqui e clica em aplicar. Aí você vê que agora as minhas mensagens elas estão com o marcador, né, que eu criei, o Google Day Mapa. Então, você consegue observar que eu não movi essas mensagens, né? Eu de fato só marquei, é como se eu tivesse colocado ali um post-it, né? Ou tivesse passado ali um marca-página dentro da minha mensagem. E aí, se eu abrir ela, né, aqui de dentro da minha caixa de entrada mesmo, você pode observar que vai ter aqui o marcadorzinho do Google Day Mapa, mas também a gente vai ter o marcadorzinho da caixa de entrada, né? Indicando que essa mensagem está nesses dois locais, está no Google Day Mapa e está na caixa de entrada. Se eu acessar o meu marcador, essa mesma mensagem vai estar lá também, certo? Então eu posso procurar ela aqui. Provavelmente foi essa aqui que eu abri. E aí você pode ver que aqui eu tenho também, né, a caixa de entrada e o Google Day Mapa, né? Então essa aqui é a segunda funcionalidade do marcador, tá? Para você poder mover mensagens aí, né, sem necessariamente remover elas da sua caixa de entrada. De fato, só colocar uma marcação indicando que aquela mensagem pertence àquele marcador, certo? Bom, e qual que é a forma mais indicada de você utilizar esse marcador? É de fato com filtros, tá bom? Utilizando filtros aqui dentro do Gmail. E aí, esse vai ser meu último tópico dentro do Gmail, tá? E depois a gente já avança aí para o nosso próximo tópico. Mas vamos lá, como que a gente faz para criar filtros, né? E deixar essa questão de marcador mais automatizado aqui no Gmail? É bem simples também, tá? A gente vai fazer isso por aqui dentro dessa barra de pesquisas, certo? Você vai clicar aqui nesse íconezinho de pesquisa avançado. Aqui você vai começar a fazer os parâmetros, tá? Para a criação do seu filtro. Como eu vou deixar isso daqui, essa questão de criação de filtros mais básico, tá? Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todo o e-mail que eu receber da conta EAD, né? Então eu vou escrever aqui no D EAD, ou seja, todo e-mail que eu receber do EAD, eu vou querer que ela vá para o meu marcador, né? Ou seja, eu vou mover ela para o meu marcador. Se eu quisesse, eu poderia deixar esse meu filtro um pouco melhor, né? Poderia colocar mais parâmetros aqui, como por exemplo, o destinatário, um assunto, palavras-chave, enfim, eu poderia melhorar aqui esse filtro caso eu quisesse. Porém, eu vou deixar ele mais simples, como eu mencionei, tá? Então, toda mensagem que eu receber do EAD, eu vou mandar ele para o meu marcador. Aqui na parte de baixo, ao invés de eu clicar em pesquisar, eu vou clicar aqui em criar filtro, tá? Clico aqui em criar filtro, e aí eu vou fazer aqui o meu filtro. Eu vou marcar aqui primeiramente essa primeira caixinha aqui, né? Que seria a possibilidade de arquivar essa mensagem, né? Então, assim que eu recebo, ela já vai ser removida da minha caixa de entrada. Porém, como eu quero aplicar o marcador, eu vou marcar essa quarta opção aqui, que seria, tá? Aplicar o marcador. E eu escolho o marcador que eu acabei de criar, que é o meu Google Day Mapa aqui, né? Como você pode ver, eu tenho outras possibilidades também de ação, né, dentro do filtro, como por exemplo, nunca enviar para spam ou sempre marcar como spam. A gente vai ter aqui possibilidade de encaminhar para outro e-mail também, né? Então eu tenho aqui algumas ações que dá para eu fazer dentro desse filtro do Gmail. Uma última coisa que eu quero aplicar é essa última opção aqui, tá? Também aplicar filtro a conversas correspondentes. O que, que essa opçãozinha vai fazer? Caso eu tivesse mais mensagens, né, recebido do EAD dentro aqui da minha caixa de entrada, o meu filtro ele também iria mover essas conversas que eu já tenho recebido no meu e-mail, tá? Então, além de eu fazer esse filtro para novos e-mails, né? Ou seja, todo e-mail novo que eu receber, ele vai ser aplicado ali o marcador. Caso eu tivesse mais mensagens aqui na minha caixa de entrada, ele também faria isso com essas mensagens que eu já tenho recebido, tá? Caso eu aplique essa opçãozinha, também aplicar filtro a conversas correspondentes. Então é interessante se você quiser organizar de fato, né, o seu Gmail, utilizar esse recurso aqui, né, junto com o filtro, tá bom? Que aí ele também já aplica aí nas conversas que você já tem recebido na sua caixa de entrada. Então eu vou clicar aqui em criar filtro, e aí ele já fez essa criação desse filtro, né? Para mensagens novas ele já está agindo, para as mensagens antigas ele ainda vai localizar, caso eu tiver, ele vai mover aqui para o meu marcador Google Day Mapa, tá? E como que eu faço para editar esses filtros que eu crio, ou mesmo excluir ele se de repente eu não quiser mais que ele esteja criado no meu Gmail? É pelas configurações também, tá? Então você vem aqui em configurações, vem aqui em ver todas as configurações, e aí você vai vir aqui em filtros e endereços bloqueados, tá? Opa, sem querer ele saiu aqui, deixa eu voltar lá.
configurações, ver todas as configurações, filtros e endereços bloqueados, e aqui vão estar todos os filtros que a gente tem criado dentro do nosso Gmail, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui EAD, tenho aqui um criado por Fabiano, 3 na verdade, né? E esse aqui foi o último que eu criei agora, né? Se eu quisesse editar, eu poderia clicar aqui em editar, né? Que aí eu poderia ou trocar isso aqui, né? Esse remetente, ou adicionar outros parâmetros, né? Por exemplo, aqui no assunto eu posso colocar a palavra Google, ou então contém a palavra Google, né? Algo assim. Continuar. Aqui ele já achou mais conversas, ó. Posso aplicar, né? Essa opção de criar conversa, posso modificar aqui e eu vou clicar em atualizar filtro para fazer essa edição. Como você pode ver, o meu marcador Google do Mapa ele já aumentou aqui de tamanho, né? A quantidade de mensagens. Antes tinha ali 16 ou 17, agora ele já estava aparecendo ali cerca de 50, né? 57 mensagens. Justamente porque eu apliquei aquela opção, né? De também aplicar a conversas correspondentes, tá? Então aqui dentro vão estar as mensagens recebidas aí do EAD. Né? Por exemplo, aqui tem algumas, ó, EAD, EAD, EAD e por aí vai. Né? Então, bem interessante essa função, né, de criação de filtro do Gmail, certo? Bom, sobre o Gmail, era isso mesmo que eu queria passar, tá bom? Realmente ali, né, uma usabilidade mais geral, né, uma boas práticas aí que a gente tem dentro do Gmail, tá? O foco aqui realmente não é o Gmail em si, seria as ferramentas do Google no geral, ok? Bom, próximo tópico que eu vou falar aqui agora com vocês é o Google Chat, tá? Que é a ferramenta aqui de mensageria da organização, tá bom? Da sua organização aí. O Google Chat você pode acessar ele pelo próprio Gmail, tá? Você consegue acessar ele pelo próprio Gmail, porém ele também tem uma interface dedicada caso você não queira utilizar a própria interface do Gmail para acessar o chat, tá? Você pode clicar aqui nesses 9 pontinhos e você vai ter aqui a possibilidade de acessar o chat. Eu recomendo que você realmente utilize o próprio Gmail, tá? Porque a interface é a mesma, né? Tanto do chat, tanto do Gmail, então não tem por que você utilizar essa interface do chat, a não ser que realmente você tenha essa preferência, tá? Dentro do Gmail, como é que vai funcionar isso? Você pode esconder que essa caixa do e-mail, ou deixar aberto mesmo, né? O fato é que você vai ter aqui as sessões do chat, né? E as sessões do espaço também, tá? Então aqui no canto vão ter essas sessões aqui para você poder navegar, né? Entre o seu chat e o seu espaço, tá? Como é que vai funcionar aqui a questão do chat? Para você iniciar uma nova conversa pelo chat, é só você clicar aqui no mais, tá? Você insere aqui o e-mail da pessoa que você vai iniciar essa conversa, né? Então, por exemplo, aqui eu quero iniciar uma conversa com o Fabiano. Então, vou começar a digitar aqui o e-mail do Fabiano e vou clicar aqui no e-mail dele, né? Que aqui ele já abre para mim a conversa, né, que estou tendo com o Fabiano. Se eu quiser, eu posso clicar nessa setinha, né? Nessa setinha diagonal, que ele expande também aqui o meu chat para a tela inteira, tá? E aí fica mais fácil de eu visualizar. Se eu quiser abrir outras conversas, é o mesmo padrão, tá? Então eu abro aqui, posso ou continuar conversando por aqui, ou posso clicar nessa setinha para ele expandir aqui para a tela inteira, tá? Toda conversa que você iniciar, ele já vai ficar salvo aqui no canto, tá? Então você pode abrir aqui diretamente, que ele já faz essa abertura para você. E aí, como eu falei, né? A interface do chat e do Gmail é quase a mesma. Então você pode ver que ele não muda tanto, né, de um para o outro, certo? O que a gente tem aqui de possibilidades dentro do chat? Eu posso mandar um e-mail, né? Uma mensagem, na verdade. Dentro dessa mensagem que eu envio, eu posso editar ela, tá? Então eu posso clicar aqui nesse íconezinho de lápis para fazer a edição dessa mensagem, né? Se eu quiser, por exemplo, adicionar mais coisas, de repente, por exemplo, faltou um ponto de interrogação, ou então quero remover, né, texto aqui do que eu mandei. Eu clico aqui em atualizar, que ele faz essa atualização da mensagem que eu enviei, tá? Se eu quiser, eu também posso excluir mensagens, tá bom? Se de repente eu enviar alguma coisa errada. Então, por exemplo, eu vou enviar a mesma coisa de novo. Dou um Enter. E aí, né, tá duas coisas iguais. Então eu posso vir aqui em uma delas, clicar nesses três pontinhos e clicar aqui em excluir. Clico novamente em excluir, né? E essa mensagem ela é excluída tanto para mim quanto para o Fabiano, ok? Bom, o que mais que eu consigo fazer aqui dentro do chat? Eu posso clicar nesse mais para adicionar algum arquivo que eu tenha no Google Drive, tá?
Então eu posso clicar aqui em arquivo do Drive e inserir aqui um arquivo, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um documento. Esse teste aqui, Google Day que eu tenho. Vou inserir aqui dentro do chat. Dou um Enter, né? Como eu estou compartilhando um arquivo com ele pelo chat, ele pede para eu inserir aqui uma permissão, né? Então eu vou dar aqui uma permissão de editor para o Fabiano. Clico em enviar. E aí ele já faz esse compartilhamento, né, do arquivo via chat. Se eu quiser, eu posso clicar aqui nessa opçãozinha, tá? Abrir no chat, aqui nesse botãozinho cinza. O que esse recurso faz? Ele abre para mim o documento dentro da própria interface do Gmail, tá? Da própria interface do chat. E aí eu posso editar aqui, fazer a escrita dos meus documentos, ao mesmo tempo que eu faço conversas com o Fabiano, né? Então eu posso trocar aqui mensagem com ele, né, ir fazendo aqui a edição do documento junto com ele aqui dentro do próprio chat, tá? Então isso daqui é um recurso bem interessante que a gente tem dentro do chat. Claro que se você quiser, né, você pode clicar aqui nesse quadradinho dentro do arquivo. Aqui a gente também tem esse quadradinho e ele abre esse arquivo numa nova aba, tá? Que aí ele abre aqui na tela inteira e fica melhor para você fazer aqui, né, a edição na tela inteira. Mas se você quiser, você pode também utilizar aqui a interface do chat para essa finalidade, ok? Bom, o que mais que a gente consegue fazer dentro aqui do chat? Eu posso enviar um emoji para o Fabiano também. Por exemplo, eu vou enviar esse aqui. Eu posso enviar GIFs também. Então aqui a gente vai ter os GIFs, né? Por exemplo, eu vou enviar aqui o Sonic para ele. Posso enviar também arquivos do meu computador, tá? Clicando aqui nessa setinha. E ele faz um upload aí, ele abre para mim os arquivos que eu tenho disponível no meu explorador de arquivos do Windows, tá? E eu clico aqui em abrir para ele fazer o upload, né? Aí ele já sobe o meu arquivo e eu já consigo compartilhar esse arquivo com o Fabiano, tá? E por último, eu vou conseguir também inserir um link do Google Meet, tá? Então eu tenho aqui nessa opçãozinha uma caixinha para inserir um link do Meet, né? Esse íconezinho de câmera. Clico aqui, ele insere aqui a videochamada, eu dou um Enter, tá? E eu posso clicar aqui para já abrir uma videochamada praticamente instantânea aqui com o Fabiano, né? No momento que eu inicio a conversa com ele, tá? Então eu tenho essa possibilidade sem problema nenhum também, ok? Bom, então basicamente são essas as funções que a gente tem dentro do chat, tá? Se você quiser, você tem também aqui essa lupa que você consegue pesquisar qualquer tipo de palavra-chave aqui para localizar melhor, né, os conteúdos dentro do chat, certo? Bom, partindo agora para os espaços, ele também vai ter mais ou menos a mesma usabilidade do nosso chat, tá? Eu vou fazer aqui a criação de um espaço para vocês verem como que funciona. Vou clicar aqui no mais. Aqui eu vou clicar em criar espaço e eu vou dar um nome para o meu espaço. Então eu vou chamar ele aqui de espaço Google Day. Vou colocar aqui um emojizinho também para personalizar o meu espaço, por exemplo, esse aqui. Aqui eu vou digitar o e-mail das pessoas que eu quero que faça parte desse espaço. Então, eu vou colocar aqui o Fabiano, vou colocar aqui também o EAD, vou colocar aqui o Gustavo e esse colaborador aqui, né, que é um e-mail meio de teste que foi criado no admin. Tendo essas pessoas adicionadas, eu posso aplicar essas duas opções. Usar respostas agrupadas, né? Que ele basicamente vai deixar as respostas, né, as interações agrupadas dentro de uma caixinha de conversa, né? Assim, evita, por exemplo, aquela questão de você ter que criar grupos secundários para poder discutir um outro assunto, um outro tema. Porque aqui dentro do espaço você pode criar, né, novos assuntos por meio dessas respostas agrupadas, tá? Eu vou ter também aqui a possibilidade de permitir pessoas externas, tá? Participar do meu chat. Então, pessoas aí que usam conta do Google também conseguem participar do espaço aqui, tá? Mesmo ele sendo externo. Bom, vou clicar aqui em criar. E eu já tenho aqui o meu espaço criado, tá? O espaço ele vai ter essa interface. Então, aqui eu vou clicar nesse mais para iniciar uma nova conversa, né? Inicio a conversa, né? E aqui eu consigo ter uma interação dentro desse espaço, né? Então eu posso continuar escrevendo aqui, né? Posso continuar o mesmo assunto.
Ou seja, aqui eu tô perguntando se o pessoal tá bem, né? Tô vendo como que eles estão. E se eu quiser trocar de assunto, eu posso clicar aqui nesse mais, né? Para iniciar uma nova conversa. E aí, eu posso, né, continuar dentro dessa conversa, ou se eu quiser, eu posso trocar de conversa iniciando uma nova conversa aqui embaixo, né? Então, eu tenho essa possibilidade com essa resposta agrupada, tá? E aqui a gente vai ter basicamente as mesmas funcionalidades do chat, né? Então, eu posso adicionar emoji, adicionar GIF, subir arquivo, adicionar link do Meet. Porém, eu vou ter aqui uma nova funcionalidade, clicando aqui no mais, que é, além de poder adicionar o arquivo do Drive, né, aqui no meu espaço, eu posso criar também um documento, tá? Para fazer aqui uma criação em conjunto com o pessoal desse espaço, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma planilha, né? E vou chamar aqui essa planilha de documento Google Day. Tendo aqui o documento criado, o que ele faz para mim? Ele já automaticamente abre, né, dentro aqui dessa telinha, e aí eu novamente posso fazer aqui, né, a edição em conjunto com o pessoal que está dentro desse espaço, tá? Como eu estou criando esse documento do zero dentro dele, ele automaticamente já atribui aí o pessoal como editor, tá? Então eu não preciso ficar dando permissões quando eu crio aqui o documento dentro desse espaço. Caso a pessoa já esteja dentro dele, ele automaticamente já recebe aí, né, a possibilidade de visualizar o arquivo, né? E eu vou ter aqui essa cocriação junto com o pessoal que está no chat, tá? Outras duas coisas que a gente vai ter aqui também é esse menuzinho de arquivo, certo? Dentro desse menuzinho de arquivo, eu consigo visualizar todos os arquivos que foram enviados para dentro aqui desse chat. Então, ele meio que vai deixar as visualizações dos arquivos armazenados aqui, né? E se eu quiser adicionar mais um arquivo, eu posso clicar aqui em adicionar arquivo também, tá? Que ele me abre aqui meu drive e eu posso procurar outros tipos de arquivos. Por exemplo, eu vou colocar esse documento Word aqui, né? E ele também já insere esse arquivo que eu adicionei aqui dentro desse menuzinho de arquivos, né? Então, é bem interessante que eu tenho também essa possibilidade, né, de visualizar os arquivos que foram enviados do chat aqui dentro desse menuzinho de arquivos. E aqui em tarefas é basicamente uma seção onde eu consigo criar, né, e aplicar tarefas para outras pessoas dentro desse chat, tá? Então, de repente, vamos supor que a gente está criando aqui, né, um documento para Google Day, ou então criando aqui um tema, né, de Google Day, eu posso vir aqui e adicionar uma tarefa, né? Por exemplo, criar novos tópicos e inserir na planilha. Posso aplicar aqui detalhes dentro dessa tarefa, né? Então, poderia colocar aqui mais detalhes, descrever melhor essa tarefa. Aqui eu posso adicionar uma data para conclusão. Eu vou colocar aqui, por exemplo, até sexta-feira. E eu posso atribuir para um responsável, né? Que no caso vai ser eu mesmo. E eu clico aqui em adicionar, né? Assim já fica visível aqui dentro desse menu de tarefas, né? As tarefas que está aí atribuído para cada pessoa, né? E se eu quiser, eu posso clicar aqui nesse botãozinho para ver no chat, que ele me mostra a tarefa que eu criei dentro daqui do Google Chat, tá? Então fica aqui já automaticamente criado uma tarefa, né, junto de uma conversa no chat, certo? Então é bem interessante esse recurso do chat, né, de tarefas, porque você pode utilizar muito bem para uma equipe dedicado aí, né? Ou de repente para um tema específico, né? Igual aqui nesse caso, um espaço para o Google Day, né? E aí depois que terminar, né? Que finalizar isso aqui, é só você excluir, enfim, remover os participantes do espaço, né? Para deixar aí como um arquivo de consulta, né? Então é bem interessante esse recurso aí de tarefas, né? E de colaboração dentro dos espaços, ok? Bom, a gente também vai ter outras possibilidades com o espaço, que eu não vou dar tanto destaque aqui, como, por exemplo, encontrar um bot, né, solicitação de mensagens. Essa opção de solicitação basicamente só vai aparecer para você caso alguém externo esteja te chamando, tá? Internamente, essa solicitação basicamente não acontece. Então, né, no geral, são os recursos que a gente tem no chat. Dentro do chat a gente também consegue mexer em algumas configurações, tá? Aqui a gente vai ter esse botãozinho de ativo. Isso aqui não se refere necessariamente ao Gmail, tá? Ele se refere ao chat. Tanto que se você vir aqui no chat na interface, ele também vai ter esse botãozinho aqui, tá?
O que esse botãozinho faz? Ele basicamente troca, né, o status se você está ativo ou então ausente no chat. Se você tiver com o chat aberto, ele automaticamente já coloca que você está ativo, né? Então fica com essa bolinha verde escrito ativo. Se você tiver com o chat fechado, significa que você não está ativo, então ele vai estar aqui ausente, né? Você consegue também definir de forma manual. Então você pode colocar aqui esse não perturbe. De repente, se você tiver ocupado, por exemplo, aqui eu tô falando sobre o Google Day, né? Eu poderia ter colocado um não perturbe ali no meu chat para que ninguém fique mandando mensagem, né, e eu não puder responder. Posso também definir como ausente, que isso daqui também já é automático, tá? O próprio chat já faz isso. Então não tem necessidade também de eu definir como ausente. E por fim, eu vou ter aqui um status personalizado, tá? Então eu posso clicar aqui nesse lápis e alternar entre os status personalizados que a gente tem aqui, né? Por exemplo, licença médica, de férias. Eu posso até escrever aqui alguma coisa para definir algo personalizado e inserir um emoji. Por exemplo, se eu tiver, enfim, viajando para algum lugar, né? Poderia colocar aqui um iconezinho de viagem, escrito em viagem para algum lugar, né? Não sei. Igual, por exemplo, esse aqui em deslocamento, né? E eu posso aplicar no meu status aqui do chat. Aqui em configurações, a gente também consegue mexer em algumas configurações de notificação, tá? Então você pode permitir ou não notificação, alterar os sons de notificação, notificação por e-mail, né? E por aí vai, tá? Então, são algumas configurações interessantes que a gente tem dentro do nosso chat também, ok? Bom, e sobre chat, né? Seria essa, né? De fato, né, o que eu queria passar para vocês. Por fim, falando agora de interface do Gmail, a gente vai ter também aqui a interface do Meet, tá? Em que a gente consegue ou criar uma nova reunião por aqui, tá? Para fazer uma criação rápida, e eu posso compartilhar esse link ou enviar o convite por e-mail através dessa interface, né? E também a possibilidade da gente visualizar as reuniões, né? Que você tem disponível aqui dentro do Google Meet. E aí ele mostra para você nesse espaço as próximas reuniões que você tem marcado, tá bom? Bom, então seria basicamente isso que eu queria passar sobre Gmail, né, e chat agora, finalizando. Vamos falar agora sobre o Google Agenda, tá? Falar um pouquinho aí sobre algumas funcionalidades da agenda. Então vou acessar aqui o meu Google Agenda também, clicando aqui nesse menuzinho de aplicativos, certo? Aqui dentro da agenda a gente vai ter bastante configuração também, bastante possibilidades, tá? Eu vou dar destaque aqui na criação de um evento, tá bom? Que eu acho que é a usabilidade mais comum aí, né? Mais importante que a gente tem dentro do Google Agenda. Vou clicar aqui no mais para criar um novo evento, tá? Mas também eu poderia clicar em qualquer espaço em branco aqui, tá? Qualquer bloquinho em branco que ele também já faz a criação. Por exemplo, quero criar um evento aqui para quinta-feira às 1 da tarde. Eu poderia vir aqui no bloquinho da 1 da tarde, clicar aqui, né? E ele já automaticamente cria o evento para mim 1 da tarde, quinta-feira. Como vocês viram, eu também consigo mover, tá, esse bloquinho para outros locais aqui, né? Assim eu altero a data e o horário também, né, que esse evento vai acontecer. Por exemplo, eu posso jogar isso aqui para sexta-feira, dessa forma. E eu posso diminuir ou aumentar a quantidade de tempo, né, que esse evento vai durar. Dessa forma aqui, né? Então é um recurso aí bem interessante que a gente tem também com a criação de eventos. Bom, vou clicar aqui em criar. E aqui eu já posso começar a editar o meu evento. Então eu vou chamar esse evento de Google Day. Aqui, se eu quisesse, eu poderia alterar também a data e horário por esse menuzinho, tá? Então eu poderia aqui selecionar outros horários e outras datas, né? Por exemplo, amanhã, das 10 às 11. Poderia colocar uma repetição também, clicando aqui em não se repete. Colocar aqui, por exemplo, uma repetição semanal, né? Uma recorrência semanal, ou todos os dias, ou mensalmente, ou até mesmo se eu quiser personalizado aqui. Posso clicar aqui em personalizar e definir a minha recorrência. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, né? Terça, quinta e sábado, né? Enfim, fazer alguma recorrência nesse sentido. É, Aqui abaixo, eu vou colocar o e-mail das pessoas que eu quero que acesse aqui o meu evento, né? Que no caso vai ser através do próprio Google Meet. Aqui dentro eu posso colocar qualquer tipo de e-mail, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, o e-mail do EAD, o e-mail do Fabiano, Gustavo. E eu posso também colocar e-mails externos, tá? Então não necessariamente precisa ser pessoas internas aí da organização dentro desse evento.
Então eu vou, por exemplo, colocar esse meu e-mail pessoal, né, que é o meu e-mail, que é um e-mail externo. Eu vou colocar aqui um Gmail também, que também é o meu Gmail externo, tá? Então você consegue colocar aqui, tá? Não precisa ser conta Google, pode ser outros tipos de e-mail, que a pessoa consegue receber o detalhamento desse evento por e-mail, né? E ela consegue até mesmo criar um nome ali para ela no momento que ela for entrar, né? E participar da Meet, tá bom? Aqui abaixo eu consigo alterar as permissões dos meus convidados, tá? Então eu posso permitir que eles modifiquem eventos, que eles convidem outras pessoas, que eles visualizem lista de convidados, né? Posso vir aqui e modificar algumas permissões nesse sentido. E aqui abaixo a gente vai ter o link do Meet, tá? Então aqui a gente pode mexer em algumas opções, algumas configurações referente ao link do Meet. Posso copiar informações da videoconferência, clicar nessa seta para visualizar detalhes, tá, da videoconferência e até adicionar um link de transmissão, se eu quiser, né? Que essa chamada seja transmitida, assim como está acontecendo aqui nesse caso do Google Day. Aqui em configurações eu vou ter aqui uma opção para acesso rápido. Basicamente esse acesso rápido, ele deixa o link né, a participação da Meet um pouco mais rápida para os participantes. Porém, se você quiser deixar a Meet um pouco mais segura, você pode desmarcar, tá? Quando você desmarca, o que acontece? O organizador ele precisa participar primeiro de forma obrigatória, tá? Os participantes, os convidados, né, eles podem participar sem o organizador a permitir ali a participação, porém o organizador ele ainda precisa participar primeiro, tá? Se ele não participar, fica ali pendente a participação dele. E as demais pessoas sempre vão precisar solicitar acesso aí para poder entrar na sessão do Meet, tá? Então você pode deixar essa opçãozinha desmarcada para melhorar aí um pouquinho a segurança do link. A gente vai ter também o controle de participação, tá? Que aí é um recurso que o organizador ele vai receber ali um e-mail, né? Com uma planilha e os detalhes dos participantes, ou seja, quem que participou, horário de entrada e de saída, recursos também que foi utilizado lá dentro do Meet. Por esse recurso do controle de participação, você consegue receber esse relatório, tá? Então é interessante que você também pode aplicar isso aqui. E por fim, a gente vai ter salas temáticas, tá? Que são basicamente aí salas secundárias dentro do Meet, né? Você consegue criar aqui subsalas dentro de uma chamada principal, né? Dentro de uma sala principal e alocar pessoas dentro dessas salas. Por exemplo, eu poderia colocar todas as pessoas que eu convidei dentro dessa sala aqui, né? E elas ficam aqui como se fosse numa sala de espera, né? Clicando aqui em salvar, eu salvo as minhas alterações ali que eu fiz dentro do link do Meet, ok? Aqui abaixo a gente vai ter a possibilidade de reservar salas de reunião dentro aí da minha organização mesmo, tá? Aqui a gente tem salas de reunião dentro dos edifícios, tá? Então você pode visualizar aqui os edifícios que tem criado dentro da minha organização e as salas de reunião que eu posso reservar dentro desse edifício. Por exemplo, eu vou vir nesse aqui, eu vou reservar aqui a minha sala 115, né? Faço aqui a reserva e ela fica aqui disponível, né? Já com a reserva no meu nome aqui, né? Se alguma outra pessoa quiser reservar nesse horário, ela não consegue porque, né, essa sala já está reservada para o meu evento aqui, tá bom? Posso também adicionar aqui um local, né? Aí é só escrever o endereço do local, que ele também já salva aqui para mim. Por exemplo, eu vou colocar aqui Avenida Paulista, que é assim, por exemplo, que eu uso. Aqui abaixo eu posso adicionar uma descrição, né, dentro desse evento. Então eu poderia escrever alguma coisa. Então, por exemplo, este é um evento do Google Day. Adicionar uma ata de reunião, né, para eu poder escrever aqui o conteúdo dessa reunião, né, caso eu queira. E também a possibilidade de adicionar anexos, tá? Então eu posso clicar ali em adicionar anexo para adicionar aqui de repente um documento ou algum arquivo que for tópico de discussão da reunião, tá? Então eu posso clicar aqui, por exemplo, clicar aqui em inserir, que ele já faz essa inserção para mim. Aqui abaixo eu posso clicar nessa opçãozinha da agenda, que ele vai me abrir outras configurações, tá? Como, por exemplo, a possibilidade mesmo de eu trocar a agenda que eu estou fazendo essa reserva, né? Se eu tiver agendas secundárias criadas aqui, de repente uma agenda de equipe ou uma agenda pública, né? Que fica disponibilizada para o público. Posso trocar aqui a visibilidade do meu evento, se ele vai estar ocupado ou livre na minha agenda. A visibilidade padrão, público ou particular.
E aqui as notificações do evento, tá? Isso daqui é bem interessante. Eu posso criar, né, notificações para que as pessoas recebam aí um alerta de quando estiver prestes a começar um evento. Por exemplo, eu posso clicar aqui dentro dessa opção de 10 minutos, clico aqui em personalizar, e aqui, ao invés de colocar notificação, eu coloco o e-mail e fica dessa forma, e-mail 10 minutos. E aí o que significa? 10 minutos antes de começar a minha sessão aqui do Meet, né, o meu evento, todas as pessoas recebem um e-mail informando, né, que dali a 10 minutos vai começar um novo evento pelo Google Meet, tá? Posso revisar aqui tudo que eu escrevi dentro desse evento, clico aqui em salvar, envio aqui, né, e convido os participantes. Aqui eu tenho que dar algumas permissões, né, para o arquivo que eu anexei ali. E tendo feito aqui o meu evento, ele fica salvo dessa forma, tá? Eu posso clicar aqui nessa caixinha que eu visualizo todo o detalhamento desse evento que eu acabei de criar, tá? Então é um recurso bem interessante ali, né, de criação de eventos. Você pode utilizar aí para convidar qualquer pessoa para um evento através aí da sua agenda, tá? Aqui na lateral a gente vai ter alguns mais recursos que eu não vou dar tanto destaque. A gente vai ter essa opção para você visualizar os eventos que as pessoas têm nas agendas delas, se de repente você quiser visualizar para encontrar o melhor horário para fazer uma reserva, estatísticas de uso da sua agenda. Se você clicar aqui em mais insights, ele vai mostrar para você algumas estatísticas de uso. Outras agendas que você tem criada, né? E agendas secundárias aqui dentro dessas outras agendas, tá? Se você quiser criar ou se inscrever em outras agendas, você pode clicar aqui no mais, que você tem aqui o botãozinho para criar uma nova agenda ou para fazer inscrição, né, dentro de outra agenda. Você também pode acessar aqui as configurações, né, dentro aqui de configurações, e aqui você vai ter meio que uma configuração geral da sua agenda, né? Então, por exemplo, fuso horário, tem aqui configuração de eventos, notificação, visualização da agenda, enfim, vai ter bastante configuração, tá? Que eu não vou dar tanto destaque aqui, porque a gente já tem que ir para a próxima ferramenta, tá bom? Então você pode vir aqui, entrar aqui, por exemplo, na sua agenda principal e mexer nas configurações de visualização, compartilhar sua agenda, enfim. Tem aqui bastante recurso para você configurar dentro da agenda, ok? Bom, falando de Google Meet, né? Aproveitando que a gente está na agenda, é isso que eu vou fazer. Eu vou acessar o Meet para a gente ver algumas configurações e alguns recursos interessantes do Meet, tá? Vou clicar aqui em entrar com o Google Meet para acessar o meu Meet, tá? Aqui eu posso mexer em diversas configurações, tá bom? Antes de eu, de fato, iniciar a minha sessão aqui, né, do Meet. Eu posso clicar aqui nesse botãozinho para aplicar efeitos visuais, tá, na minha tela. Então, tem alguns aqui que eu consigo aplicar antes de iniciar a minha sessão do Meet, né? Eu posso vir aqui alternando, por exemplo, eu vou deixar esse aqui. Aqui ao lado em visualizar, né? Eu poderia tanto clicar aqui em visualizar, como também sair daqui e clicar aqui nessa opçãozinha, tá? De verificar áudio e vídeo. Clicando aqui, ele me deixa vir aqui nessa opção de visualizar, que ele faz uma captura e faz também um diagnóstico, tá? Dos meus dispositivos aqui do Meet. Então ele mostra para mim se tem alguma coisa de errado, se tem de repente algum erro em algum dos meus dispositivos, antes de iniciar a sessão, né? Que aí eu já consigo testar isso antes para não ter que ficar atrapalhando ali a sessão, né? Antes de eu iniciar ela, né? Eu posso clicar aqui nesse play para mostrar a qualidade do áudio e do vídeo, né? Aqui no meu caso o microfone está desativado, então ele já me avisa aqui que está desativado, que enfim não está ok, né? E os demais aqui você pode ver que tem ok, 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 indicando que está tudo ok com os meus demais dispositivos, certo? Se eu quiser, eu posso clicar aqui em verificar novamente também, para de repente fazer uma nova verificação. Aqui ao lado a gente vai ter os efeitos novamente, né? Da câmera, do fundo, né? Do seu vídeo aí no Meet. E as configurações de áudio e de vídeo. Então você pode vir aqui e alternar, né, de câmera, se você tiver mais de um dispositivo de câmera. Alterar aqui os microfones. Se você quiser, você pode habilitar aqui o microfone, né? Que ele vai meio que fazer também uma varredura desse microfone, tá? É que como eu tô com o microfone aberto em outro Meet, ele não deixa eu usar aqui, né? Então ele se eu tivesse com o meu microfone aberto aqui, ele iria aparecer, né, como se fosse aqui uma barrinha de, do som, né, aumentando e diminuindo conforme eu vou falando. Eu tenho aqui também um ajuste de iluminação do vídeo e um cancelamento de ruído, tá? Aí eu posso habilitar os dois para melhorar ali, né, a visibilidade do vídeo e do cancelamento de ruído também,
certo? Então também aí são recursos bem interessantes que a gente possui antes aí, de fato, de iniciar a chamada no Meet. Bom, eu vou clicar agora em participar, né? Para eu acessar aqui a minha Meet, tá? E o que a gente vai ter aqui de recurso interessante? Desabilitar e habilitar o microfone e a câmera, tá? Inclusive você pode usar atalhos para fazer isso, para habilitar o microfone Ctrl D e para habilitar a câmera Ctrl E, né? E vice-versa. Você vai ter aqui o levantar a mão, né? O recurso de levantar a mão. A apresentação de tela, que também é bem interessante a gente entender, tá? A gente vai ter aqui 3 tipos de apresentação. A tela inteira, né? Que basicamente se refere à apresentação do seu monitor, né? Então ele vai abrir aí uma segunda janelinha mostrando quais monitores que você tem disponível, né? Aqui no meu caso eu só tenho um monitor, então ele só mostra uma tela, né? Caso você tenha mais de um monitor, ele mostra mais de uma tela aí para você selecionar, né, e compartilhar. Aí ele captura ali toda a tela do seu monitor, né? Você vai ter aqui também o compartilhamento de uma janela, onde ele consegue capturar aí uma janela específica que você tem aberta no seu computador. Por exemplo, aqui eu estou com vários navegadores abertos. Então, ao clicar, ele vai me mostrar uma janelinha com diversos navegadores, né, outras ferramentas que eu tenho aberto aqui na minha máquina, tá? Eu posso utilizar esse recurso para escolher, né, uma janela específica, né, ou uma ferramenta específica para compartilhar com a Meet. E eu vou ter também aqui a captura de uma guia, tá? Essa captura de guia, o que ela vai fazer? Ela te deixa capturar uma guia do seu navegador, né? Então aí no caso ele centraliza só no navegador que você está fazendo a Meet, tá? E aí é interessante que você pode compartilhar vídeos através dessa captura, né? Então você, por exemplo, pode abrir um vídeo no YouTube ou pode abrir ali um vídeo no Drive e fazer ali o compartilhamento da sua tela, né, daquele vídeo, que ele consegue captar o áudio, tá? Ele tem aqui um iconezinho para você deixar marcado onde ele consegue capturar o áudio também do seu navegador, tá? Então essa última opção é interessante aí, nesse caso, se você quiser de fato capturar um vídeo, né, ou alguma coisa nesse sentido para uma Meet, ok? Ao lado aqui da opção de compartilhar a tela, a gente vai ter aqui mais opções, tá bom? Que se refere a algumas opções adicionais do Meet. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, a lousa interativa, né? Que é o Jamboard aqui. Eu posso clicar aqui em abrir uma lousa interativa que ele abre para mim uma nova janela, né, com a lousa. Ele pede para eu fazer o compartilhamento da lousa. Ele sempre abre para mim uma nova janela, tá? Então, ele abre para você aí, você consegue utilizar para fazer escrita, né, desenhos aí num quadro branco. E o link desse quadro branco já fica anexado aqui, tá? Então você pode ver que ele apareceu aqui, né? E ele já anexou o arquivo aqui do Jamboard, né? Eu vou ter também aqui a gravação, tá? Então, para eu iniciar uma gravação de uma sessão, é só eu clicar aqui em gravar reunião, certo? E clicar aqui em começar a gravar. Clico aqui em iniciar e ele já começa a iniciar essa gravação, né, dentro do meu Google Meet, ok? Uma vez que eu finalizo essa sessão, o link dessa gravação ele começa a ser renderizado, tá? E ele fica anexado lá no seu Google Drive. Então o arquivo ele fica lá armazenado no Drive. E ele também coloca um anexo no evento, tá? Que você da Meet que você iniciou a gravação e você recebe também ali todo o detalhamento da gravação por e-mail, tá bom? Então você recebe todas essas informações aí uma vez que você inicia a gravação. Eu também tenho a possibilidade de alterar o layout, tá bom? De exibição aí do meu Meet. Então eu posso clicar aqui em alterar layout e alterar aqui a forma de visualização, né? Do meu Google Meet. Por exemplo, a gente tem aqui um modo automático, um modo de mosaico, um destaque e uma barra lateral, tá? Ele vai alternar aqui quantas câmeras, né? Quantos blocos de câmeras são exibidos aí na sua tela do Meet, tá? Então pode ver que ele mostra aqui no canto como que ficaria cada uma das exibições, né, dos layouts dentro do seu Google Meet. Tá? Então também aí é um recurso bem interessante. Novamente clicando aqui nesses 3 pontinhos, a gente vai ter a possibilidade de também aplicar efeitos visuais, tá? Para alterar aí o meu efeito visual, né? O meu fundo visual aí do meu Meet. A possibilidade de você ativar legendas, tá? Então você clica aqui e pode habilitar uma legenda dentro da sua Meet, certo? Aqui no caso eu não vou conseguir habilitar, eu acho, porque o meu microfone ele não tá ligado aqui dentro dessa Meet. E aí, para essa legenda funcionar, eu preciso ligar o microfone.
Mas vocês podem testar aí, tá? É só você habilitar aqui em português, clicar aqui em aplicar, que ele já começa a funcionar aí, né? E toda a transcrição da reunião é exibida para você dentro aí das legendas do Meet, certo? Passando aqui para a parte de baixo, a gente vai ter aqui ajuda e solução de problemas, onde aqui a gente vai ter uma visualização de uso da rede e também do estado do CPU do computador, tá? Da sua máquina que você está usando. Então aqui no meu caso, a minha rede ela tá, até que tá mais ou menos ok, né? Tem alguns atrasos aqui que vocês podem ver, que até que não é tanta coisa, né? 50 ms é praticamente não é tanto atraso assim. O ideal é que fique em zero mesmo, mas quanto maior, pior, tá? Esse valor aqui. Então, de fato, o ideal é que ele esteja bem baixo assim. Mas você pode ver que ele não tem tantos problemas, né? E aí até que o próprio Meet ele indica, ó, o valor recomendado seria menor de 300 milissegundos, né? Para que o estado da conexão fique ok. Aqui na parte de baixo a gente vai ter o uso do CPU do sistema, né? Então aqui a gente pode ver como que está sendo o uso aí do CPU pela minha máquina, né? Através do Google Meet. Pode ver que tem aí, né, um certo uso. E se tivesse com um pico muito alto de uso, o próprio Meet ia me falar quais são ali, né, as possibilidades para poder melhorar, né, o uso e não ficar travando aí a minha Meet, tá? Mas como o Meet ele usa no navegador, quase nunca você vai ter problema com isso daqui. Mas caso você tenha, é interessante que você tenha esse recurso aqui, né? Para poder monitorar aí o uso da sua máquina, tá? Bom, eu vou ter também aqui, nessa opção de configurações, alguns recursos interessantes, tá? A gente novamente vai ter aqui os recursos de microfone e alto-falante, além do cancelamento de ruído. Ou seja, eu posso alterar aqui entre os meus dispositivos de áudio, né? Dentro aqui da minha Meet. Os dispositivos de vídeo é a mesma coisa, né? Posso trocar aqui a minha câmera, o ajuste de iluminação, a resolução máxima de saída e de entrada. A gente vai ter aqui um recurso bem interessante que são os controles do organizador, tá? O controle do organizador, com esse controle, você consegue gerenciar, tá? Toda a sua reunião aí. Então você consegue desabilitar, habilitar o compartilhamento de tela, envio de mensagens no chat, habilitar o microfone e habilitar vídeo também, tá? Aí se você quiser desabilitar esses recursos, você só desmarca aqui, né? Que aí você bloqueia aí esses recursos dentro da sua chamada do Meet, tá bom? Você, como organizador, vem com essa moderação da reunião por padrão. Mas se você quiser, você pode aplicar essa moderação para outras pessoas também, tá? Daqui a pouquinho eu mostro como que a gente faz isso. Aqui abaixo a gente também vai ter aqueles recursos de configurações da sessão, né? Que a gente viu lá dentro do link do Meet no Google Agenda, que seria o acesso rápido e o controle de participação, tá? Então aqui a gente também consegue modificar essas coisas. E por último, também uma modificação referente a legendas, tá? Então aqui a gente consegue ativar ou desabilitar as legendas por aqui também, ok? Bom, e dentro das configurações seria isso que a gente tem, né, aqui pelo Meet. Aqui do lado direito, a gente vai ter nesse izinho um detalhamento da reunião, tá? Então você pode clicar aqui nesse izinho que ele mostra para você aqueles detalhes que você inseriu dentro do Google Agenda, né? Então o título do evento, as descrições que você colocou lá, o horário que vai acontecer, o local, né? Os arquivos que você anexou também ficam aqui, tá? Inclusive a própria ata de reunião fica aqui também, né? Então é um recurso também bem interessante aí do Meet, que você consegue, né, ter aí uma visibilidade de todo o detalhamento da reunião por aqui, certo? Ao lado aqui, a gente vai ter também as pessoas que estão participando da reunião, né? Então a gente clica nesse bonequinho e mostra as pessoas que estão na chamada. Aqui a gente pode desativar o áudio das pessoas, adicionar mais pessoas por aqui, né? Posso convidar, por exemplo, eu vou convidar aqui a minha conta pessoal. E aqui a gente vai ter também os controles do organizador, tá? Então, além das configurações ali, você pode clicar aqui para de repente desabilitar ou habilitar esses recursos. Para a gente dar um acesso de co-organizador para outra pessoa é através dessa interface também, tá? Deixa eu só entrar nessa Meet aqui com a minha outra conta, e aí vocês já conseguem visualizar isso, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Certo. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos, certo? Na pessoa que eu quero dar aí o acesso de co-organizador. Vou clicar aqui em adicionar como co-organizador. E aí você vê que a pessoa já se torna um organizador da reunião. Ou seja, ela também vai ter aí, né, a possibilidade de controlar
o compartilhamento de tela, né, o envio de mensagens no chat e por aí vai, né? Como coorganizador, essa pessoa consegue ter esses privilégios, ok? Ao lado a gente vai ter o próprio chat, né? Ou seja, aquilo que foi enviado no chat. Aqui a gente tem o arquivo do Jamboard, né? Que eu criei lá e compartilhei. Então aqui ele mostra para mim esse arquivo. E por fim a gente vai ter o menuzinho de atividades, tá? Onde a gente vai ter alguns recursos interessantes também para uso no Meet, certo? Alguns eu já mostrei, como a gravação e a lousa interativa e também as salas temáticas, mas eu vou passar por essas outras aqui. Vou clicar aqui em enquetes para iniciar uma enquete aqui na minha Meet, certo? Então poderia fazer aqui uma pergunta, né? Por exemplo, será que vai chover hoje? Sim e não, né? E eu poderia lançar essa enquete dentro aqui da Meet para as pessoas poderem responder, né? A minha enquete aqui. E aí eu consigo visualizar todos os votos, tá? Que eu recebo dessa enquete. Se eu quiser criar mais enquetes, é só clicar aqui no mais, que eu vou adicionando mais enquetes aí dentro do meu menuzinho aqui de enquetes. Ok? Seria aí como se fosse uma enquete para votação. A gente vai ter aqui a gravação, né? Que eu já mostrei como a gente inicia. A lousa interativa, né, o Jamboard. E agora a gente vai ter também a sessão de perguntas e respostas, tá? Isso aqui é bem interessante. Aqui, clicando no mais em fazer perguntas, eu posso fazer uma pergunta, né, para quem quer que esteja apresentando essa reunião. Então, eu poderia pedir para o pessoal, né, que está participando dessa sessão, fazer perguntas por esse recurso do perguntas e respostas, né? E aí eles podem fazer uma pergunta aqui, mais ou menos nesse sentido. Aí você consegue receber essa pergunta, né? As pessoas conseguem marcar como joinha para que ela entre em destaque aqui dentro dessa sessão de perguntas e respostas, e você consegue marcar como respondida também, tá? Então aí é uma possibilidade bem interessante que a gente tem como perguntas e respostas. Por fim, a gente vai ter as salas temáticas, né? Que eu mostrei ali como que a gente habilita dentro das configurações da agenda. Porém, é aqui que a gente de fato abre essas salas dentro da Meet, tá? Então a gente vem aqui nesse lápis para configurar as salas. A gente pode mexer nas configurações, né? Por exemplo, adicionar mais salas, se eu quiser. Posso colocar um timer também para encerrar essa sala dentro de X tempo, né? Por exemplo, 1 minuto. Posso colocar aqui uma ordem aleatória para meio que fazer um sort aqui, né? Para ele meio que fazer ali uma ação aleatória com os participantes e as salas, tá? E aqui abaixo eu posso clicar em abrir salas para fazer a abertura dessas salas. Aí você vê que a sala temática tá ativa, né? E aqui mostra o tempo que ela vai ser finalizada, né? Ou seja, finaliza em 1 minuto. Se eu quiser, eu posso clicar aqui em participar e eu entro dentro dessa sala temática que eu abri, né? E aí ele fica aqui mostrando, né, que eu tô dentro da sala temática com um tema específico 1. E ao lado eu posso visualizar que eu tô dentro de uma sala temática, né? Posso visualizar que eu tô aqui. Se eu quiser, eu posso sair dessa sala, clicando em sair, né? E eu posso também editar essas salas caso eu queira, né? Posso clicar aqui em editar para de repente mexer em alguma configuração, de repente adicionar mais salas, ou remover também as pessoas dessas salas, né? Clicando aqui em remover, e aí eu removo todos eles aí dessa sala temática e todos voltam para chamada principal, ok? Então, basicamente, são esses os recursos que a gente tem dentro do Google Meet, né? Basicamente aí eu passei por todos, tá? Então vocês podem utilizar aí, né? Fazer os testes e desfrutar dos recursos do Meet, ok? Bom, última ferramenta que eu vou passar aqui agora para vocês é o nosso querido Google Drive, tá? Então, nossa ferramenta aí de armazenamento e colaboração, né? E compartilhamento também dos arquivos dentro do Drive, ok? Para acessar o Drive, eu vou clicar aqui nesses 9 pontinhos novamente e vou clicar aqui no ícone do Drive, certo? E eu acesso aqui já a interface principal do Google Drive. Aqui dentro dessa interface, eu vou centralizar dentro do meu Drive, né, o local aí que eu estou trabalhando, que eu estou utilizando os meus arquivos aqui no meu dia a dia, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma
clica aqui em novo. Peraí, acho que eu caí da chamada. Pior que não. Acho que minha conexão tá ruim. Isso mesmo. A conexão tá meio ruim. Não sei se travou aí pra vocês, mas aqui pra mim deu uma travada. Vou clicar aqui no mais para criar uma pasta, né? Então vou clicar aqui em criar e vou chamar aqui essa pasta de arquivos Google Day. Vou chamar ela de arquivos Google Day. Já uma dica interessante, tá? Se você quiser deixar os seus arquivos aí em uma ordem específica, você pode utilizar números aqui, tá? No canto, que ele já faz aí essa criação. Por exemplo, aqui eu vou colocar 2. Ou seja, eu quero que essa minha pasta seja o segundo aqui dentro da minha criação de pastas, né? Então deixa eu só trocar aqui a minha ordem de exibição. Aí. Aí ele mostra aqui para mim, tá? A pasta que eu criei, os arquivos Google Day. Que eu consigo fazer com essa pasta? Eu posso clicar com o botão direito e alterar a cor dela, tá? Então eu vou clicar aqui em alterar a cor. Eu vou colocar uma corzinha diferente para que eu consiga localizar essa pasta melhor, né, em relação às demais. Uma vez que eu altero a cor dessa pasta, eu posso abrir ela e já começar a inserir arquivos aqui dentro, né? Então eu posso tanto clicar aqui no novo para fazer um upload de arquivos, né? Como também eu posso clicar com o botão direito aqui em qualquer espaço em branco, tá? E eu posso clicar em fazer upload para subir arquivos aqui para o meu Google Drive. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui algumas planilhas e alguns documentos, né? Só para a gente ter aí alguns arquivos aqui dentro. Vou clicar aqui em abrir. Você pode ver que aqui no canto aparece para mim os uploads sendo feitos, né? Aqui no caso são 7 itens sendo feito upload. E pode ver que eles já apareceram também no formato do Google, né? Apesar desses arquivos não necessariamente estarem no formato do Google ali dentro da minha máquina, tá? Por que ele já fez essa conversão, né? Do formato, por exemplo, aqui eu tenho um docx, ele já converteu para o formato do Google. Porque eu tenho uma configuraçãozinha habilitada, tá? Aqui dentro tem uma configuração para ele converter arquivos enviados para o formato do Google no upload, né? Então eu vou ali nas configurações e eu marquei essa opçãozinha, tá, de converter uploads. É interessante para você não ter que ficar convertendo os arquivos de forma manual, né, para o padrão do Google aí. Tem algum problema de você utilizar o arquivo no padrão que você já tem, por exemplo, da Microsoft? Não tem, tá? O arquivo ele vai funcionar da mesma forma que o arquivo do Google, né? Ele vai ter ali algumas diferençazinhas que eu já explico daqui a pouco, e aí você decide o que é melhor para você, né? Se realmente o formato padrão do Google ou o formato aí da Microsoft, tá? Pois bem, eu tenho aqui os meus arquivos que eu acabei de subir. Eu poderia subir pastas também, tá? Posso clicar aqui no novo e clicar em upload de pastas, que eu posso procurar aqui pastas e subir pastas, tá? Para o meu Google Drive. Como também eu posso criar arquivos aqui do próprio Google aqui, né? Então eu tenho aqui documentos Google, planilha, apresentação, formulários, e aqui no mais eu vou ter demais ferramentas e documentos do Google, né? Por exemplo, aqui Google Sites, tá bom? Mas eu vou centralizar nesses arquivos aqui mesmo. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse arquivo aqui, esse arquivo de planilha, né? É como se fosse um log aqui de utilização. Vou até abrir aqui uma nova aba para não ficar com a nossa visão poluída. Com o arquivo aberto, o que eu consigo fazer? Além de eu poder, claro, utilizar aqui dos editores, né, para poder fazer a criação, né, da minha planilha, né, fazer toda a população aqui de dados da minha planilha, eu posso também compartilhar essa planilha, tá? Então, como que funciona aqui o compartilhamento? Eu posso tanto clicar aqui nesse botão compartilhar, tá? Como também eu posso vir aqui dentro do meu próprio Drive, clicar com o botão direito, tá? E aí isso também vale para pastas, e clicar aqui em compartilhar, tá? Que ele faz aí também o compartilhamento por aqui, né? Pode ver que nos dois caminhos a interface é a mesma, certo? Eu vou fazer por aqui mesmo, já que a gente já está dentro do próprio Google Drive. Aqui eu vou inserir o e-mail das pessoas, tá? Que eu quero que acesse esse arquivo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o EAD, o Fabiano e minha conta pessoal aqui. Aqui, pessoal, um ponto importante. Você consegue compartilhar com qualquer pessoa que tenha conta do Google, tá? Então pode ser aí, por exemplo, conta Gmail, pode ser aí uma própria pessoa que tenha uma conta do Workspace, tá? Ela consegue receber esse arquivo e fazer a edição. Você consegue inserir e-mails que não seja conta do Google aqui, como por exemplo Outlook, Hotmail, não sei, algum outro e-mail aí institucional que não seja uma conta do Google.
você consegue, tá? Porém, essa pessoa não vai conseguir editar esse arquivo, né? Ela até recebe lá um aviso por e-mail falando que ela foi inserida, né, dentro de um arquivo, que foi compartilhado um arquivo, porém ela não vai conseguir abrir esse arquivo porque ela precisa de uma conta do Google, tá? Então fique atento aí, né, com quem você compartilha, que o ideal é que seja realmente pessoas que têm conta do Google, tá? Pois bem, uma vez que você insere os e-mails aqui, dentro dessa opção você pode alterar, tá? Entre os tipos de acesso. A gente tem aqui um acesso de leitor, onde a pessoa só vai conseguir visualizar esse arquivo, né? Não vai conseguir editar, nem inserir nenhuma informação. A gente vai ter aqui o comentarista, né? Que as pessoas conseguem inserir comentários dentro desses arquivos. E o editor, onde ele consegue fazer algumas edições dentro desse arquivo, né? Então ele vai ter aí um acesso um pouco maior, né? Vai poder editar e mexer em toda a parte de edição desse arquivo. Aqui eu posso personalizar alguma mensagem, né? De, por exemplo, não sei, segue arquivos conforme combinado, não sei, algum tipo de mensagem personalizada, tá? E aqui acima, dentro dessa engrenagem, eu vou ter duas configuraçõezinhas, tá? Os editores podem alterar permissões e compartilhar, e os leitores e comentaristas podem ver a opção de fazer download, impressão e cópia, tá? Então, isso é interessante porque, por padrão, isso aqui vem habilitado, tá? E aí, se você quiser, você pode desabilitar, né, para que o seu arquivo fique aí mais seguro, né, no momento aí do seu compartilhamento, certo? Bom, voltando aqui, vou clicar em enviar e eu já faço esse compartilhamento, né, com essas pessoas que eu enviei o arquivo, certo? Então essas pessoas já conseguem visualizar lá por e-mail, né, que ela recebeu um arquivo compartilhado. Para essas pessoas, e até mesmo para você, caso você receba um arquivo compartilhado, onde que ela consegue localizar dentro aqui do Google Drive, né? Onde que esse arquivo vai estar para ela? Ela vai localizar aqui dentro do Compartilhados comigo, tá? Então, dentro aqui dessa seção, essa pessoa consegue visualizar, né, que ela recebeu um arquivo compartilhado. Aqui na parte de cima já fica, né, mostrando que você compartilhou um arquivo com ela. Porém, ela pode descer aqui, né, e visualizar os arquivos que ela recebeu aí compartilhado, tá? Então ela também pode localizar por aqui. Além de, claro, ela poder salvar o link do arquivo em qualquer lugar para que ela acesse aí, né, em um determinado momento. Voltando aqui, a gente vai ter também a possibilidade de liberar o link desse arquivo, tá? Além de você compartilhar pelo e-mail ali diretamente, né? Como que a gente faz isso? Novamente, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em compartilhar, e aqui abaixo a gente vê que tem, né, a possibilidade de você compartilhar, de copiar esse link, né? Você pode clicar aqui, e aqui vai estar o link, né? Onde você pode clicar aqui e copiar, né? E como que você altera as propriedades desse link, né? Ou seja, como é que você altera aí quem que pode visualizar, quem que pode acessar, né? E etc. Por aqui, tá? Você pode clicar aqui nessa setinha e você vê que a gente tem aqui restrito, que seria ali, né? As pessoas que somente você inseriu aqui dentro, né? Então vai estar restrito a somente quem tem acesso por esse compartilhamento que você fez. A gente vai ter aqui também, né, essa segunda opção, que seria o compartilhamento dentro da organização, né? Então todo mundo que faz parte da organização vai conseguir visualizar, né? Caso você tenha colocado como leitor. Se você quiser, você pode trocar para comentarista e editor também, né? Aí todo mundo consegue editar, né, dentro da sua organização, caso ele tenha ali, né, o acesso ao link como editor. E por fim, a gente vai ter aqui a possibilidade de qualquer pessoa com o link, né? Ou seja, você deixa esse arquivo público para a internet, né? Qualquer pessoa que tiver acesso a esse link, não importa se ela tem conta do Google ou não, ela vai conseguir acessar esse link, tá? De acordo com a sua permissão que você aplicou aqui, tá? Qual que é o X da questão nesse caso aqui? O interessante é que você evite fazer esse tipo de compartilhamento qualquer pessoa com o link, tá bom? Evite ao máximo ficar colocando esse tipo de compartilhamento. Porque talvez você tenha algum arquivo sensível, né? Algum arquivo com dados que você não necessariamente quer que pessoas externas aí à sua organização visualize, né? Ou mesmo edite. Então você não quer liberar sempre, né, os seus arquivos com esse tipo de permissão. Deixa aqui nesse aqui, né, para liberar para toda a organização, ou somente o restrito mesmo para que as pessoas que estejam aqui como, né, compartilhadas recebam esse arquivo, tá? Evite sempre que possível utilizar esse tipo de compartilhamento. Agora, se for um arquivo que realmente você tem que deixar disponível para o público, aí não tem problema, tá? Pode utilizar aqui, certo? E dependendo do formato, se você tiver, por exemplo, com formato no formato do Google habilitado, você vai ter esse recurso aqui, né? Dessa setinha que chama painel de atividades, tá?
Nesse painel você vai ter diversos insights, diversas visualizações, né? De leitores, né? De tendência de visualização, comentários, histórico de compartilhamento, né? Então você vai ter aí esse recurso, né, do painel de atividades, tá? Já falando de painel de atividades, esse é um recurso que você não tem, tá? Com o documento estando no formato da Microsoft, tá bom? A gente só consegue acessar esse recurso do painel de atividades com o documento no formato do Google, tá? Porém, é basicamente isso mesmo, tá? Outra coisa seria as extensões também. As extensões aqui só vai estar disponível no formato Google. No formato Microsoft a gente não vai ter. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Vou voltar aqui, vou acessar essa pasta. Aqui eu tenho um documento no formato Word. E aí aqui dentro você pode ver que ele está com .docx, né? Ou seja, ele está com um documento aqui no formato Word. Pode ver que ele é um W aqui, né? Ao invés desse íconezinho do Google Drive, né? Do próprio Google, ele na verdade é um W. E aí aqui eu não tenho esse recurso do painel de atividades, tá? Se você quiser converter para o padrão do Google, você pode vir aqui em arquivo e clicar aqui em salvar como documentos do Google, tá? Que aí ele já cria uma cópia e salva esse documento no padrão do Google, certo? Então é uma possibilidade que você tem aí. Se você quiser, você também pode exportar esse arquivo, tá? Então você não, uma vez que você faz essa conversão, você não necessariamente está preso aqui nesse formato, tá? Você pode vir aqui em arquivo e clicar aqui em fazer download, tá? Que você tem diversos formatos: DocX, PDF, né? ODT, enfim, tem diversos formatos aqui para você poder baixar esse arquivo. Você também pode baixar no próprio Google Drive, tá? Clica com o botão direito e lá embaixo tem a opção de fazer download. Então você tem diversas possibilidades aqui de utilização, tá bom? Cabe você aí mesmo decidir se você quer usar no formato do Google ou no formato da Microsoft, né? Ou qualquer outro formato que seja. E claro que a gente sempre tem aqui a possibilidade de habilitar a conversão de uploads, tá? Só você vir aqui nas configurações e habilitar essa caixinha que todo arquivo que você subir, ele já automaticamente faz essa conversão para o formato do Google, ok? Bom, sobre compartilhamento, sobre arquivos, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a acessação de drives compartilhados, tá? Que é algo importante da gente entender. O drive compartilhado, pessoal, ele vai funcionar mais ou menos como uma estrutura de servidor de arquivos, tá? Então, como assim? Como é que ele funciona aí para você? Pensa que o meu drive, né, seria aí o seu disco C, né, com a sua área de trabalho. Então aqui você vai adicionar os seus arquivos pessoais mesmo, ou seja, aquilo que você cria, né, arquivos do seu dia a dia, as pastas que você está usando aí no dia a dia, né, aqueles arquivos que realmente é seu, né, que você é o proprietário e você tem o controle desse arquivo. Aqui nos drives compartilhados é diferente, tá? Cada drive desse criado pode ser correspondido, por exemplo, a um setor, pode ser correspondido a um projeto, pode ser a um time, a uma equipe, né? Depende aí, claro, da atuação da organização, né? Mas vamos pensar aqui nesse caso que cada drive compartilhado desse se refere a um setor, né? Vamos supor aí que a gente pertence aí ao setor de TI, né? Por exemplo, igual a esse drive compartilhado. Um ponto bastante importante, você só visualiza aqui, né, o drive compartilhado que você faz parte, tá? Drive compartilhado que você não faz parte, que você não tem acesso, né, você não foi colocado aqui como pelo menos um leitor, você não vai visualizar aqui dentro dessa seção, ok? Então, no meu caso, eu sou aqui do time de TI, né? O que eu vou fazer aqui? Vou entrar dentro do meu drive compartilhado e aqui você pode visualizar que eu tenho diversos arquivos já aqui dentro, né? E se eu vir aqui em gerenciar participantes, a gente pode ver que tem mais participantes desse drive compartilhado, ou seja, tem mais pessoas que também fazem parte aqui do meu setor de TI, né? E aqui a gente vai ter algumas permissões, tá bom? Para essas pessoas que estão dentro desse drive compartilhado. Vou falar um pouquinho sobre elas. A gente vai ter aqui o leitor, o comentarista, tá? Colaborador, onde a gente já consegue adicionar e editar arquivos. O administrador de conteúdo, onde a gente consegue adicionar, editar, mover e excluir esses arquivos. E o administrador, onde a gente tem um controle total, ou seja, a gente pode também adicionar mais pessoas a esse drive compartilhado, né? E também, claro, modificar aqui as permissões. Qual que é o ponto principal de uso desse drive compartilhado, pessoal? O ponto principal é que um arquivo, ele não tem proprietário, tá? Por exemplo, eu vou vir aqui nessa planilha, vou vir aqui em compartilhar para vocês verem. Pode ver que todo mundo é editor aqui, ninguém é proprietário. Justamente porque o proprietário é o próprio drive compartilhado, né? Que por consequência é a própria organização. Então, de fato, ele vai funcionar como uma estrutura de servidor de arquivos, né? Onde cada setor tem ali o seu drive compartilhado, né?
com os arquivos que cada um vai inserindo, cada um vai colaborando, mas que ninguém ali é o proprietário. Ou seja, se alguém, por exemplo, trocar de setor ou sair da organização, tudo aquilo que ele editou, tudo aquilo que ele subiu aqui não é perdido, tá? Continua aqui dentro do Drive compartilhado. Mesmo se eu remover aqui, né, a pessoa que subiu, que editou esses arquivos. Eu posso remover a qualquer momento que os arquivos ainda vão permanecer aqui dentro, tá? Então essa é a principal diferença aí entre o meu Drive e o Drive compartilhado, tá? Meu Drive, de fato, como dizem, né, ele é meu, ele é seu, né? É seu para você criar e adicionar os arquivos aí do seu dia a dia, do seu trabalho, né, que você tá aí no dia a dia. E o Drive compartilhado, ele já é uma estrutura compartilhada aí, né, entre um setor, por exemplo. Ok? Por fim, últimas duas coisinhas que eu quero passar aqui no Drive, dentro aqui do Google Drive, é a lixeira, tá? Falando de lixeira, cada Drive compartilhado vai ter uma lixeira própria, além do seu meu Drive, tá? Então você pode vir aqui e clicar para alternar entre as lixeiras do Drive compartilhado e do seu meu Drive. Aqui ele funciona igual para os dois. Excluiu algum arquivo, ele vem aqui para a lixeira, fica aqui durante 30 dias. Depois de 30 dias ele é automaticamente esvaziado, tá? Então muita atenção com relação à lixeira. Já dentro aqui dessa opção de armazenamento, você consegue observar o uso de armazenamento de toda a sua conta, tá? Então a gente vai ter aqui um total usado de armazenamento do Drive, do Gmail e do Google Fotos, certo? Então você consegue acompanhar aqui, visualizar qual ferramenta o que cada ferramenta está consumindo, né? E falando de Drive, aqui a gente consegue visualizar os arquivos, tá bom? Que estão com um armazenamento mais pesado aí, né? Por exemplo, o meu armazenamento mais pesado é esse executável, né, do Google Drive que pesa 250 megas, ou seja, ele praticamente pesa bastante aí, né? Um quarto do armazenamento utilizado basicamente é dele, né? Um quinto aí, na verdade. Né? Então, ele pesa bastante aí dentro do meu Google Drive, ok? E aí você pode localizar, excluir, enfim, fazer aí as ações para que fique melhor aí, né, o armazenamento utilizado pelo seu Google Drive, certo? Bom, e aí, né, sobre Google Drive, seria isso mesmo que eu queria passar para vocês, tá? E sobre o Google Day também, no geral, é isso que eu tenho para passar, ok? Bom, Bruno, tá aí? Tô sim, Igor. Beleza, Bruno. Aqui eu já finalizei, tá? Se quiser falar uma palavra aí para a gente finalizar de fato, É aí a jóia. gente. Bem, quero agradecer a participação de todos. Pronto. Quero agradecer a participação de todos. Obrigado, Igor, pela demonstração, pela essa visão geral aí sobre as ferramentas. Faremos outras, né, capacitações conforme a necessidade e conforme tiver o feedback aí das equipes. E muito obrigado pela participação de todos. Nós vamos gravar esse material, vamos verificar ali na nossa intranet, né, o melhor local para acomodar todos os vídeos, todo o material, e contamos com vocês para serem multiplicadores, tá? Para passar esses links, passar essas informações para o maior número possível de colaboradores do MAP. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Valeu aí pela presença, quem pôde participar. E é isso aí, né? A gente vai para a próxima aí, muito em breve, possivelmente. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.